O sono, ele na verdade não é na hora de dormir. Ele é desde o início do dia. Como você vai levar o seu dia durante todo aquele percurso, decorrer da sua rotina, vai te determinar na hora de dormir. E, naturalmente, o Ayurveda fala de horários determinados, que é o relógio ayurvédico, né? Aqui no Brasil, na realidade, na maioria do Ocidente, né? As pessoas não têm muito essa, vamos dizer, não dão tanta credibilidade, porque acreditam que só serve aquela medicina que você vai lá e toma um remédio, toma um antibiótico. Isso. A preocupação, ou seja, tudo que você traz pra mente, a mente fica aquecida. Tanto é que você, a pessoa tá com a cabeça quente. Fervendo, né? às vezes, Eita, né? a pessoa tá com a cabeça quente, tão preocupada, tão estressada. Tudo aquilo ali afeta realmente. Porque isso aqui é um subtecido da tua pele, dos teus ossos. Você já parou pra pensar se o seu autocuidado realmente está funcionando? Em um mundo onde o autocuidado virou estética, rotina de skincare e pausas pontuais, a gente esqueceu de uma coisa essencial. Autocuidado não é sobre o que você faz de vez em quando. É sobre como você vive todos os dias. O cansaço, a ansiedade e até os desequilíbrios no seu corpo podem não ser falta de descanso, mas falta de alinhamento. Porque existe uma ciência milenar que não trata só sintomas. Ela ensina a viver em equilíbrio. E talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas um jeito diferente de olhar para a sua própria vida. Para essa conversa, a gente recebe hoje Mavi Arruda, especialista em Ayurveda, que traz um olhar profundo sobre autocuidado como base de equilíbrio, força interior e saúde de verdade. Porque no final, não é sobre fazer mais por você, é sobre parar de viver de um jeito que te desgasta. E já aproveita, encaminhe esse vídeo para mais outras pessoas, porque essa conversa promete muito. Seja bem-vinda, Mavi. Muito obrigada. Ao nosso Elas Têm Poder, pela segunda vez, não é isso? Um prazer imenso, sempre. Mas e a agora, casa linda, a casa e agora nova. na nossa casa nova, né? Belíssima, adorei. Vamos hoje aqui conversar bastante, passar muita informação de qualidade, né, para nossa audiência, porque sem saúde... Sem saúde, a gente nada não faz feito. nada, né? Verdade. A gente precisa da nossa estrutura de estar aqui na Terra fazendo algo e precisa desse corpo bem cuidado, bem tratado e equilíbrio para gerar essa força interna, né? Sim. E, Mavi, eu já vou deixar aqui uma pergunta para você ir aí, né, elaborando a nossa resposta enquanto eu falo aqui das nossas marcas parceiras. E eu queria que você nos respondesse logo em seguida o que é a Ayurveda? Porque tem muita gente que tem dúvida, que nem sabe direito o que é, que acha que isso é coisa de gente que é muito assim, né? Paz e amor e tal. Muito fora da realidade. Fora da realidade. Então, a gente vai hoje, né, conversar muito. Eu gostaria que você falasse um pouco, mas antes eu te peço licença para falar das nossas marcas parceiras, que é a Izar BMW. Agradecer aí, né, essa parceria da Izar, como Elas Têm Poder. E se você quer viver uma experiência BMW, você aponta a câmera do celular para o QR Code, já marca lá com o pessoal e vai ser uma experiência com certeza muito, muito interessante, porque BMW, né, é uma marca que já não precisa nem de que a gente fale muito, que é uma marca incrível. E também da Arte Farma, que é a nossa marca parceira também, uma marca muito importante aqui, né, da nossa cidade e que trouxe também até um presente aqui, né, para nossa convidada. Sempre ganhamos, já chegamos, né, assim, com essa alegria toda. A Arte Farma é maravilhosa e ela trouxe aí lindo, gente. um presente cheio de coisas incríveis aí para você. Gratidão à Arte Farma. Se você também quer conhecer, né, a Arte Farma e tudo que ela pode oferecer, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. Então, Mavi, aí tem coisas lindas, depois a gente pode, né? Você pode olhar, dar uma olhadinha aí. Obrigada, lindo, já adorei. São todos produtos assim, né, com coisas da nossa terra. Isso, já vi coisa aqui de cajuína que eu amo, da nossa terra. Colágeno aí para nossa pele, então muita coisa boa da Arte Farma. Mavi, então vamos lá. Diz aí pra gente o que é, para que qualquer pessoa que nunca, né, que não entende bem esse totalmente leigo, esse universo, né, entender o que é a Ayurveda e por que precisa ficar aqui assistindo aqui esse podcast, né? Quais são os benefícios aí que a Ayurveda traz? Bom, a Ayurveda é um conhecimento milenar, né? Tem
A gente fala em conhecimento milenar, às vezes parece muito distante, porque tudo da gente é muito imediato hoje em dia, né? Mas se você falar de um conhecimento que é o mesmo e cuida do mesmo jeito há 500, 1000, 2, 3, 5, 6 mil anos, é incrível, né? Daí você tira que realmente é um conhecimento que você tem que observar, porque tem a sua veracidade, tem o seu poder. Então, Ayur significa vida e Veda significa conhecimento. Então, a gente está falando do conhecimento da vida. Então, o que envolve isso? Envolve tudo, simplesmente. Do corpo, a mente, as emoções, o espírito, tudo que envolve a nossa vida, as relações, o estilo de vida, a alimentação, o sono, todos os seus anseios, todas as questões mentais. Então, você está falando de Ayurveda. Então, a gente acha que a Ayurveda é muito distante. Não, é completamente inserido em tudo, em qualquer coisa que você faça. E trazendo, claro, a consciência. A consciência de escolher aquilo que lhe faz bem, aquilo que te equilibra, aquilo que te dá saúde. Então, para a Ayurveda, o autocuidado é mais do que o que a gente... ocidentalmente aqui, né? A gente entende como autocuidado. Isso, é bem mais abrangente, Francisca, porque a gente imagina que o Ayurveda, ele tem um olhar de todos os corpos, né? A gente está olhando aqui o ser como único, para começar, né? Porque a gente não imagina que você tem as mesmas características de uma amiga sua, da própria sua mãe, ou seja, cada ser é único. E com essa unicidade, você olha o indivíduo de forma totalmente diferente. Então, eu preciso de uma alimentação que para você talvez não seja benéfica. Sim, pois vamos lá, começar então por aí. Vamos lá, eu acho que a gente já conversou, eu nunca fiz assim uma avaliação tão profunda, né? mas assim, pelo que você observa. O que você traz de característica? Para quem conhece a Francis Carmen, eu acho que é notório, né? Você traz uma liderança nata, você tem um posicionamento, um foco, né? Então, o que você lembra? Você lembra muito um fogo, uma fogueira. Porque o fogo da chama da vela, ela aponta sempre para cima. Então, ela tem foco, direcionamento, ela brilha, ela basta estar no local que ela já faz por si só, né? Ela clareia. Então, você tem a presença do fogo muito, muito, muito claramente. E isso te dá uma propensão a alguns certos problemas. Dá benefícios, mas traz também alguns problemas que podem causar desequilíbrios, quando agravados. Certo. Então, a gente fala isso... A maioria das mulheres de negócio que são assim, né? Elas parecem muito esse perfil que você é tá muito falando, parecido, né? É parecido. E a questão dos pensamentos também. Sim, porque o Ayurveda, a gente não olha somente o corpo físico, né? A gente olha justamente esse comportamento, a mente. Então, a mente também tem uma certa tendência. Sim. E algumas pessoas têm tendências a ter uma agitação mental. Tem pessoas que têm uma tendência a serem mais devagar, mais lentas e acabam protelando mais. Ou uma tendência a uma tristeza, uma melancolia. Tem pessoas que conseguem manter um centramento independente do que está ocorrendo ao redor de você. Então, essas mentes, ou seja, essas formas de tratar o pensamento também faz parte do estudo do Ayurveda, que a gente chama de os doshas da mente, né? Que são esses pensamentos de forma... uma tendência que a gente tem, né? Uma propensão a pensar de uma certa forma. São padrões, mais ou São menos. padrões, assim, né? Padrões Isso. de Mavi, aí eu pensamento. tenho esse padrão, eu não posso mudar? Não. É para isso que o Ayurveda vai entrar. Porque tem alimentos, por exemplo, que podem desequilibrar a tua mente. Tem comportamentos, atividades físicas que podem desequilibrar a tua mente ou reequilibrar. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que o pensamento é muito, né, agitado. Sim. Que tipo de alimento é bom para mim e que tipo que eu não devo, que é bom evitar? Então, essas gunas ou esses atributos, como a gente fala no Ayurveda, né, tem uma tendência. Então, você que tem uma agitação mental, um certo grau de agitação. Você está pensando um monte de coisas ao mesmo tempo. Então, você tem que trazer para a sua alimentação algo que pese, que aterre. Então, por exemplo, alimentos com peso, com a densidade maior, como oleaginosas, como a própria tubérculos, né? Uma batata doce. Isso traz peso. Alimentos sempre aquecidos,
alimentos untuosos, ou seja, que tem uma gordura saudável. Então, isso causa um peso. E isso ajuda para que tua mente retorne e ganhe uma cadência mais equilibrada, menos agitada, digamos assim. Por exemplo, pimenta é bom? Não. Pois aí a gente vai, o pimenta. que a gente evita, né? A gente evita justamente alimentos que são picantes, alimentos que são ácidos, porque isso aumenta mais, acelera mais. Alimentos com açúcar, Sim, né? Açúcar ultraprocessados, né? Tudo isso são alimentos que álcool, né? Agravam mais ainda essa agitação, essa guna agitada, que a gente chama de rajas. Interessante. E para dormir, hoje em dia, muitas pessoas têm problemas, né? Para dormir. Sim, sim. Enfim, acho que pela vida mesmo que a gente leva, né? Muita luz, muita correria, muito estímulo, muita né? tela. Isso, né? muitos então, estímulos. Principalmente para dormir. O pessoal que está aqui assistindo, se você pudesse deixar aqui uma dica, lógico que não é para todo mundo, né? Porque é uma coisa individualizada. Mas vamos me pegar aqui como exemplo, que é bom que eu vou tendo minha consulta aqui. No caso, eu até que eu não tenho tanta dificuldade... Sim, de iniciar o sono. De iniciar o sono. Mas o meu sono, eu percebo que ele não é um sono tão profundo, apesar que eu sonho muito. Aí eu não entendo, porque assim, se eu fecho os olhos, eu já tô sonhando. Né? Assim, com pouco tempo eu já tô sonhando. E parece que aquele sonho é muito real. Parece que eu tô vivendo aquilo tudo. Tem dia que eu já acordo cansada, que eu passei a noite fazendo as coisas. Era exatamente o então, que eu ia te completar. Parece que a gente acorda cansada, Então, o que a gente fala? Do sono, ele na verdade não é na hora de dormir. Ele é desde o início do dia. Então, como você vai levar o seu dia durante todo aquele percurso, decorrer da sua rotina, vai te determinar na hora de dormir. E, naturalmente, o Ayurveda fala de horários determinados, que é o relógio ayurvédico, né? Então, tem atividades próprias para cada horário do dia. Então, por exemplo, a principal refeição é ao meio-dia, né? A hora de fazer uma atividade física ideal é pela manhã. E a hora de repousar e descansar é após as 6 horas da tarde. Então, isso já tem que ter uma desaceleração e trazer menos estímulo possível. Então, a iluminação. E esses estímulos chegam como na gente? Nos 5 sentidos. Então, nada que seja o seu paladar, que seja, né, que você coma, que atice muito, ou seja, coisas pesadas, gordurosas, ácidas. Como também visualmente, auditivamente, ou seja, você ouvir podcast, tá? Na hora antes de dormir, não. Escutem esse podcast um pouco mais antes, cedo, né? Um pouquinho mais cedo, né? Ao longo do dia. Mas, assim, ouvir muita coisa, música que seja, coisas agitadas, assistir coisas agitadas. Então, ter muita luz ligada no ambiente da sua casa. Então, tudo isso vai impactando nessa agitação. Então, a gente precisa trazer esse repousar ao longo dessas 4 horas. Porque para o Ayurveda, a hora ideal de dormir é às 10 horas da noite. Ô, amiga. Porque aí o relógio... Eu vou ter que organizar. O relógio ayurvédico propõe que esse horário de 10 às 2 da manhã é o horário do metabolismo. Então, se você perde essa hora, você fica sem essa limpeza natural do corpo. Então, você perde esse grande momento do dia, que é fazer essa depuração de tudo que você vivenciou. Comida, relações, conversas, assuntos, conhecimentos. Tudo isso parece que é colocado nas gavetinhas e sai aquele caminhãozinho de lixo, sai tirando tudo que não precisa para você amanhecer um outro dia bem. Interessante. Né? Fala um pouco sobre essa medicina, eu não sei se é assim que a gente chama, né? Como é lá na Índia, se isso é uma medicina que muitas pessoas acessam lá. Porque aqui no Brasil, na realidade, na maioria do Ocidente, né? As pessoas não têm muito essa... Vamos dizer, não dão tanta credibilidade, porque acreditam que só serve aquela medicina que você vai lá e toma um remédio, toma um antibiótico, toma... A gente delega muito, né? A gente terceiriza esse poder da nossa saúde, do nosso controle do nosso corpo para um outro profissional. Nada ruim, mas você também é a principal pessoa que convive com você 24 horas, é você. Então, nada melhor do que você para cuidar da sua saúde, né? A questão da autorresponsabilidade, não é isso? Eu acho que pelo que você está falando aí, tem muito a ver com isso. A gente ser responsável pela nossa saúde.
O que a gente vê muito é assim, vou lá no médico porque eu tô com dor no estômago. Já vai no sintoma, né? Aí não, já não vai pensa quando... assim, o que será que eu tô comendo, né? Por que será que eu tô assim e tal? Isso. Então, hoje, as mulheres, né, nesse ambiente feminino de querer ocupar os lugares e tudo, elas vivem muito com essa pressão, esse excesso de atividade, essa autocobrança. E isso tem impactado muito na própria saúde dessa mulher, tanto física quanto mental, né, emocional. Isso. Então, o que você poderia deixar aqui pra gente falar sobre isso, né? Como a gente pode estar, vamos dizer, equilibrando um pouco mais, né, essa questão e como lá na Índia as pessoas encaram, veem a Ayurveda. Primeiro foi uma experiência incrível estar na Índia e vivenciar isso, né, dentro do maior hospital de Ayurveda da Nova Delhi, que é a capital da Índia, que se atende por volta de 1.500 pacientes todos os dias. E é um hospital que agrega, um hospital-escola, então ele agrega profissionais formados tanto em medicina moderna como em Ayurveda, medicina ayurvédica. E é uma forma de medicina, é a forma de medicina mais antiga do mundo, inclusive, que deu origem à medicina chinesa e tantas outras, e inclusive a moderna. Então, não é que elas sejam separadas, ao contrário, elas são unidas lá. Eles colaboram, né? Exatamente. Então, por exemplo, vem com a medicina moderna para tirar ali a pessoa da crise, para a tecnologia dos exames, mas o tratamento se dá através da medicina Ayurveda. Legal. Né? Então, é assim, fantástico, né? Ver lá, todos os medicamentos são feitos lá. E isso me provou exatamente essa união que faz a força. Sim. Não é excludente, não é isso ou aquilo. E aqui no Ocidente está faltando ver dessa forma. Essa integração, né? Porque quando a gente entende que, tudo bem, tem um poder imenso você conhecer através dos exames, mas você precisa ter a autorresponsabilidade, como você falou. Eu falo que são 3 coisas: autorresponsabilidade, autoobservação, que geram o autocuidado. Legal. Se você não tiver a sua responsabilidade de olhar, de cuidar, por que eu tô com essa dor de cabeça? Por que tal alimento não me faz bem toda vez que eu como? Sim. Por que eu não acordei descansado, bem disposto? Então, se você não olha para si, isso vai passando, essa autoobservação passa e o autocuidado vai junto, porque você não para se cuidar, né? Isso. Então, as mulheres acontecem... Hoje em dia é isso, mulheres e todos, na verdade, vivem nesse... Alta produtividade, né? Nessa correria de eu tenho que ser produtiva, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E esquecem que, não estando bem, vocês não conseguem produzir nada. Nós não conseguimos passar. É verdade. E eu falo isso com propriedade, porque eu tive esse poder, assim, vivi essa transformação. Porque eu exatamente... Cheguei a fazer 3 cursos ao mesmo tempo, era trabalhando de manhã, de tarde, de noite, né, e fazendo mais um outro projeto, e dando aula à noite. Né? E aí isso foi cobrando um preço muito alto, que já com a Ayurveda eu senti isso na pele. E literalmente na pele, porque me deu uma crise alérgica absurda. E é muito interessante, assim, você parar e observar, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu preciso mudar? Olhar com sinceridade e dizer o que eu quero. Porque eu não vou chegar num momento ideal de vida se eu não parar hoje e dizer, eu quero ir mudar. O que eu quero mudar? Eu quero mudar isso, isso, isso. Essa força que vai te dar a sustentação para mudar esse estilo de vida. Você olhar para o que você quer chegar. Aonde eu quero chegar. E aí você vai, com propósito, caminhando para essa direção. Porque eu tenho que direcionar. Faz sentido, né? Porque muitas vezes... a gente mesmo, eu às vezes já me peguei assim também. Você gosta de tudo, né? Aí as pessoas dizem que é legal isso que você faz, aquilo que você faz. E você às vezes termina não querendo abrir mão de algumas coisas, porque acho que até inconscientemente você quer agradar. Isso. Né? Você quer dizer, não, mas aí... O pessoal tá achando tão legal, por que eu não faço, né? Por que eu não continuo? Tá tão bom. Pesando, e vai pesando. Tem dia que você, né, fica mesmo se sentindo assim, tô carregando o mundo nas costas. Isso. Quero pra me aquietar, isso, né? quero me sentar bem aqui, ler um livro, mas agora não dá, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E isso é uma decisão realmente muito... Com consciência, né? Se não trouxer pra consciência... É muito difícil mesmo de ser tomada, se você não buscar exatamente esse autoconhecimento. Esse final de semana, eu tava lá na nossa empresa falando sobre as soft skills, né? Sim. Para os líderes e tal.
E aí, muito do que a gente fala lá é sobre isso mesmo, sobre se observar. Porque como é que eu posso liderar uma equipe, como é que eu posso inspirar as pessoas a quererem, né, se melhorar, fazer aquilo que precisa ser feito, se eu mesma não sei direito quem eu sou, quais são meus pontos fracos. Porque eu não consigo eleger prioridades quando eu não tenho esse conhecimento. Então, eu preciso me olhar, fazer esse propósito de autoconhecimento para poder eleger minha prioridade. Sim. Então, por exemplo, até bem pouco tempo, eu tinha muita vontade de voltar ao yoga e não conseguia encaixar. Não conseguia horário, não conseguia isso. Então, a gente tem que ter o propósito, mas eu digo, eu quero. E aí, eu fiz com que minha vida se arrumasse em cima daquilo. Então, eu ajustando, se ajustando. E hoje eu consegui retornar a essa atividade. Então, às vezes você olha hoje a sua vida, não tem espaço. Mas é esse criar de espaço, é tirar os excessos, é tirar isso para encaixar aquilo que lhe faz bem. Priorizar, realmente. Priorizar, né? a sua saúde. Porque você é a estrutura da sua casa, você é a estrutura da sua vida, dentro do seu trabalho. Tudo depende de muita coisa sua. Se você não estiver bem, tudo vai junto. Então, é uma primeira coisa, a questão de necessidade, não é egoísmo. Sim. É necessidade. E a gente estava falando isso, e as pessoas têm, principalmente no mundo empresarial, quem tem cargo de liderança, né? Eles têm muita dificuldade de dizer assim, não, primeiro eu vou me cuidar para depois eu ir trabalhar. Então, na nossa empresa mesmo... A culpa de descansar, né? A culpa de descansar. Na nossa empresa mesmo, a gente estava conversando com um líder lá, que ele pode tranquilamente chegar mais tarde, pelo trabalho que ele exerce lá, para primeiro ir para uma academia, tomar um café tranquilo, mas ele não tem conseguido. E a gente está muito conversando com ele sobre isso, né? Porque é importante, porque a pessoa precisa se cuidar. Como é que ele vai trabalhar bem, né? Se ele não está bem. Internalizar aquilo como uma necessidade, né? Então, a gente vai passando os dias e aquilo vai pesando de uma forma que teu corpo vai se desregulando completamente. Porque você não descansa melhor, e você nem consegue sentir até a necessidade. Até as ideias também, né? Pra, tipo assim, ter um problema, como é que eu vou resolver esse problema? Eu tinha uma paciente que falava assim, ai, Mavi, na hora que eu deito, que eu vou descansar, ai, mas eu não tô fazendo nada, eu não tô produzindo. Ah, não, e tem tanta coisa pra eu... Mas aquele momento de descanso é muito importante, ele é mais relevante do que se você estivesse direto fazendo. Você vai produzir muito mais com... Uma vez eu fui prescrita pela minha médica ayurvédica para descansar 20 minutos. Porque eu não descansava. Eu pegava direto do almoço. Sim. E aí, aquilo me fez acordar e dizer... Olha só como isso é importante. Porque eu passei a produzir muito mais. E são só 20 minutos. Pois é. Ou, ao longo do dia, pausas menores, 5 minutos. Peraí, só um pouquinho. Aí você para ali, toma um chá, toma uma água, respira. Coisa básica que a gente não faz, né? Ninguém faz, né? Respira, fecha o olho, relaxa aqui, solta isso aqui. Ó. Tem gente que passa o dia inteiro com isso aqui preso, né? Você solta isso. Você sente, solta a mandíbula, né? Então, você sente o coração, assim, ó, a batida do coração, bota a mão aqui, sente... Né? Mulher, sente aqui o útero. Então, essa conexão, voltar para si, calma, o mundo está se acabando. Sim, mas não vai acabar em 1 minuto, né? 1 minuto só para mim aqui. Então, isso já é suficiente para te dar uma paz, né? Uma pacificação para tua mente continuar, as emoções continuarem bem. Inclusive, né? A gente vê hoje muitas mulheres famosas aí, né? Como a Gisele Bündchen, quem é a outra que eu botei, Oprah Winfrey. Falando sobre essa necessidade, né? Essa necessidade de desacelerar. Sim, sim. E é legal porque elas são mulheres que muita gente admira, né? Que muita gente vê. Então, de alguma forma, elas vão influenciando as seguidoras dela, né? A entender que isso faz parte, né? Porque exatamente. Ontem mesmo eu vi também um vídeo de uma mulher, uma história bem bonita, eu não sei se você viu, de uma família. A mulher estava com câncer terminal. Sim, tiraram a foto, um ensaio, E aí a família, ela gostava muito de praia, né? E na cidade que ela morava não tinha praia. Aí a família fez uma viagem, ela foi lá e fez. E aí aquilo faz a gente refletir muito, né? Sobre a brevidade o que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem. Às vezes a gente está priorizando coisas que nem são tão essenciais assim, em detrimento da nossa saúde mesmo, né? Exatamente. Então, eu pego a pacientes, às vezes, que eles não conseguem parar um pouco do dia, assim, porque eu tenho que fazer isso pro meu filho, porque eu tenho que fazer isso para...
mas não conseguem entender a própria necessidade, né? E o que a gente fala? Tem 5 causas de adoecimento dentro do Ayurveda, né? E só a última, por exemplo, é a genética. E a gente pensa que a genética é a principal, né? Sim. Ah, não, mas meu pai tem, minha mãe tem, meu avô tem, e aí eu tenho que ter. Não, você tem que ter lá nos seus genes, mas você não tem que manifestar aquela doença. Então, a doença, o 5º lugar está lá a genética. Mas eu tenho 4 outras portas que eu abri antes, que eu tenho que abrir para chegar à genética. E essas outras 4 portas é o ambiente que você vive, ou seja, o ambiente de trabalho, o ambiente de casa, o ambiente do clima da cidade, né? O nosso caso, Teresina, é adoecedor demais, né? Exato. O terceiro é a alimentação, que às vezes você acha que é a primeira de tudo, faz um esforço gigante para comer um alimento orgânico, mas às vezes ali é um estresse absurdo que não lhe alimenta de verdade. Segundo, é o estilo de vida. Como é que você leva a sua vida, como é que você leva o seu trabalho, o dormir, a atividade física equilibrada, sem ser em excesso, né? Sentir quando o corpo precisa parar. E, em primeiro lugar, são as emoções. Então, se você não lida com tudo isso, aí sim, aí a gente tem eu fiz o meu estudo genético, por exemplo, Franci Carmen, eu tive pelo menos umas 10 probabilidades grandes de ter doença autoimune séria. Nos rins, na pele e doença de intestino. Então, estão lá. Agora, o que vai determinar? Tudo isso, né? Então, vamos lá. O primeiro é emocional. Emocional. Primeiro de todos. Aí depois ambiente. Aí o segundo é o estilo de vida. O terceiro é a alimentação. O quarto, o ambiente. O quinto é a genética. Olha aí. Então, a gente tem muito o que cuidar antes de manifestar. A gente tem, vamos dizer, controle sobre 4, né? Controle sobre 4. Exatamente. É muita coisa, né? É muita coisa. E termina adoecendo porque não cuida de nenhum desses aqui. Exatamente. Essa é a questão, né? E falando em ambiente, eu lembrei aqui da história das conexões, né? De como a gente também muitas vezes trabalha, por exemplo, com pessoas mais tóxicas do lado, ou tem a pessoa vive um relacionamento. Sim. E isso é muito impactante se a gente não tiver esse conhecimento, né? Não buscar se cuidar. Exato. Termina desenvolvendo, né? Essa energia é tudo na vida da gente. A gente está circundado por energia, somos energia. Então, é muita inocência a gente achar que um ambiente ou um relacionamento, ele não vai nos afetar. Nós estamos imunes àquilo. E a gente precisa olhar com muito carinho e atenção, porque realmente é adoecedor. Porque você tem que saber até onde aquele limite. Então, dizer sim o tempo todo pode levar todo um desandar ali de... dizer sim querendo dizer não, Querendo dizer não. Então, saber realmente ter voz para se pronunciar de acordo com a sua vontade. E essa vontade vem desse autoconhecimento que a gente falou anteriormente. Então, precisa, para eleger a prioridade. Qual é a minha prioridade? É me cuidar. Então, o outro vem e demanda uma coisa, o outro vem e demanda outra coisa. Calma, peraí, não, é até aqui. Então, impor limites, até isso é saudável, é saúde. Sim. Então, se deixar levar e achar que eu sou bonzinha, eu preciso ser bonzinha. Querer ser a salvadora do mundo. A salvadora do mundo. Tudo isso faz parte de um conhecimento que você tem que trazer para a sua vida, para dar esse limite, para dar essa sustentação. Porque eu preciso estar bem para cuidar do outro. E isso cabe muito também para as mães, né? Que existe essa... Vamos dizer, essa imagem que criaram da mãe, aquela que se doa integralmente. E aí, quando existe uma mãe que não tem esse padrão, muitas vezes até há um estranhamento, né? Ah, mas é porque é egoísta, porque não... tinha que estar aqui, né? Chove de crítica, assim. Chove de crítica, porque tinha que estar ali toda hora. Como tu ousa não estar cuidando só do filho. Então, assim, é algo que realmente a gente precisa repensar, porque cai muito... Essa coisa da culpa, né? Exatamente. De estar, meu Deus, eu não estou sendo a melhor mãe do mundo, porque não estou 24 horas aqui disponível. E pelo contrário, quando a gente se quando a gente está cuidando, a gente está trazendo... E o que é esse cuidar que a gente pode fazer pela gente? É tão simples. Um livro, como você falou, que você tanto gosta... Um caminhar ali num jardim, cuidar de uma planta. Você parar uns minutinhos, ouvir uma música preferida. Sair com as amigas para rir, né? Para conversar. Vai lá ver uma peça, ver um show, ou só jantar e fazer ali um momento de diversão. Então, trazer esses momentos
que realmente nutrem a tua vida. Sim. Você somente dá, doar, há um desequilíbrio nessa balança. Então, você vai e esvai junto com você a sua energia. Então, eu preciso voltar com isso, com essa nutrição. Opa, eu preciso do que me faz bem. Então, não é só o que lhe faz bem, mas também não é só doação. Então, tem que ter realmente... Tem que ter o equilíbrio, tudo né? no Ayurveda é a busca do equilíbrio. A busca do equilíbrio. Não é um bolo de chocolate que é prejudicial. Às vezes, uma folha de alface é mais prejudicial à tua saúde do que o bolo de chocolate. Depende do... Se esse bolo de chocolate, por exemplo, for feito pela sua mãe, numa roda que tem de uma café, energia, né? onde você vai lá, conversa, se diverte, ouve aquela música, aquele bolo de chocolate vai nutrir a sua alma. Agora não vai ser todo dia, né? Aquele bolo de chocolate não vai ser teu lanche de todo dia. Então, é o equilíbrio. O Ayurveda tem essa proposta de trazer o equilíbrio para a longevidade. É a ciência da longevidade. Então, eu preciso trazer aquilo que me faz bem para trazer a vida longa. Trazer a vida longa e saudável, não a ausência de doença, né? E eu acho muito legal isso, porque hoje também se vive muito uma era do corpo perfeito, né? Sim, a harmonização disso, a né? harmonização daquilo. E as mulheres, então, ficam tudo, né? Meu Deus, eu tô com a barriguinha, eu tô com isso e aquilo. E aí, não pode isso, não pode aquilo. Não, tem gente que come em casa, pra quando vai pro aniversário não pode comer nada lá, né? Porque tá na dieta e tal. Isso. Então, eu sempre fui muito assim, eu digo, não, isso eu não vou viver não, porque... Não é possível que a gente não possa. Não é possível sair, de tudo que a gente né? faz. Comer uma posso... coisinha ali e tal, confraternizar com as pessoas. Então, existe essa rigidez que eu acredito que termine trazendo também questões, né? Com certeza. Que não seja saúde física, saúde emocional, alguma coisa assim. Exatamente, porque só há aquela crítica, aquela exigência, aquela rigidez. Eu preciso fazer assim porque todo mundo está fazendo assim. E a busca é sempre pela... o resultado mais rápido. É verdade. Essa é que é a questão. Então, a gente está sempre buscando pílulas mágicas, fórmulas mágicas. Eu preciso fazer isso para... Não, existe um processo. O Ayurveda, quando eu conheci, não foi amor à primeira vista, não. Por quê? Porque ele me chamou para a responsabilidade. Então, eu tive que ser desafiada no sentido, mas como eu gosto de desafio, eu continuei. E você chegou lá por quê? Teve alguma coisa específica, assim? Teve, sim. Eu cheguei a conhecer em 2018, né, a ciência, o conhecimento. Pensei em fazer a formação, mas fiquei ainda um pouco receosa. O que se trata isso? Eu não deixa pra lá. E aí fui fazer gastronomia. Aí depois, em 2020, onde eu já tinha passado a experiência de perder 3 gestações, eu entendi que tinha algo além que eu não estava acessando ainda, porque os exames físicos estavam todos bem. Então, eu precisava entender um pouco mais. E aí chegou o Ayurveda, porque eu digo que o Ayurveda chega quando a gente está pronto para receber aquele conhecimento. Então, a gente fala sempre para os meus pacientes isso. E aí, na hora que o Ayurveda chegou, eu encontrei e mergulhei de cara, porque o ano foi 2020. Então, o ano que todo mundo parou, o mundo pandemia. Desacelerou. E aproveitei aquele momento para poder realmente viver o dia a dia, mudar a rotina. E foi alguém que lhe indicou, alguma amiga? Sim, foi. Eu conheci, né? o mestre, o meu professor, é o Dr. Ruguet. E então, ele tem a formação online. E aí, eu comecei a fazer naquele momento onde todo mundo estava voltado para o online, né? Sim. E aí, a formação, e eu fui praticando, já colocando no dia a dia, até que 6 meses após essa prática intensa, diária, eu engravidei naturalmente. Olha aí. E hoje a Alana tá aí com 4 anos e meio, saudável, bem, foi uma gestação muito saudável aos 42 anos, né? Olha aí. Então hoje eu olho para trás e eu digo, nossa, eu não me reconheço mais. Como é que eu era? Não sei mais viver que não seja dessa forma. Sem esse estilo de vida, né? É um estilo de vida, é uma forma de realmente você trazer a consciência ali, o dia a dia, a presença. Eu faço as coisas com presença. Então, beber um copo d'água. Eu não bebo o copo d'água pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo também. Não, eu bebo a água, sinto a temperatura da água, sinto a água hidratando, sinto... Pronto, ali, finalizou, vamos para a próxima etapa. Então, quando você traz a sua mente para o momento presente, para de ficar correndo para lá, para cá, para lá e para cá. Aquilo passa a ter um valor, que a gente chama de ritualizar o dia. Ou seja, toda a vida passa a ser um grande ritual, passa a ser um
um momento único, como o nosso aqui, por exemplo. Legal. Maravilha. E, Mavi, a gente falou aqui em conexão e tal, e eu vou aproveitar para falar de mais 2 marcas parceiras, te pedir licença aqui, que é a gente ganhou agora uma nova marca parceira, acabamos de ganhar, né? Essa pessoa tão interessante aqui, que é o Ateliê Ana Lobão. E Legal. aí, nas nossas conversas, a primeira conexão que a gente teve, né? A gente gostou tanto da conversa e a gente estava falando sobre espiritualidade, sobre várias coisas. E aí veio a ideia da gente fazer um presente para as nossas convidadas, né? Gente, que lindo. E é um presente lindo, olha se só, você quiser essa até caixinha já é abrir. um A caixinha arraso, já né? é um presente, né? Olha A caixinha, então, essas assim, coisas indianas que são então, belíssimas lá. Ai, aproveita até para convidar os quem detalhes, tá né? lindo, né? Isso aí. Para quem gosta de Para detalhe. quem gosta de detalhes. Não passa despercebido, né? Obrigada. Então aproveita, pode abrir, Vou puxar abrir, aí. eu sou curiosa, tá, gente? Tira o papelzinho, tem uma coisa bem Ai, legal gente, aí. Muito detalhe, muita É muito coisa detalhe, bacana. muito cuidado. Ai, Olha, que lindo. é um broche. lindo. Feito especialmente aqui para Elas Têm Poder. Então, só tem a mulher que vem pra cá, que senta nessa mesa. É a borboleta que transforma, né? Esse broche... Eu com o beija-flor e você com a borboleta, então, né? eu tenho essa imagem aqui no meu braço tatuado, que significa evolução contínua. Isso. Para mim, isso é Aqui, muito 8, né? interessante. E aí, a gente conversando, buscando como é que vai ser e tal. Aí surgiu essa Belíssimo. ideia. Quando eu contei para ela a história da minha tatuagem, Sim. ela, pronto, pois você já Chegou. já tem o símbolo e tal. E aí, ela desenvolveu esse broche, né? A Ana Lobão, a Ateliê Ana Lobão. Se você quer conhecer, é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que aparece na tela. Ela até já veio aqui. Lá tem coisas maravilhosas. Ela é uma mulher que ela faz joia, mas com alma também, sabe? Sim, ela sempre sim, busca ali propósito, né? um propósito e tal. São coisas lindíssimas. E eu fiquei muito feliz em tê-la aqui conosco, porque tem tudo a ver, né, com o nosso podcast. É uma mulher que está colocando ali sua energia, transformando metal em algo bem significativo, que fica a vida Exatamente. toda. Para sempre. Não é? Para sempre. Então, eu fiquei super feliz e convido você que está aí do outro lado a conhecer o Ateliê Ana Lobão. Também eu queria falar de outra mulher, são várias mulheres lá, né? Mas, assim, muito legal, que é a Madame Petit, que é uma loja aqui da nossa cidade. E eu sempre estou aqui toda chique, né? Linda, toda elegante com chiquíssima. Madame Petit. Porque também foi outro local que a gente teve muita conexão. Eu acredito muito em conexões e que nada é por acaso. E que as pessoas que estão envolvidas, né? As marcas que estão envolvidas aqui com Elas Têm Poder, elas realmente têm esse propósito, né? De fazer algo bonito, de deixar um legado. Porque às vezes a gente acha que como é que eu posso dizer? É uma futilidade uma roupa. Não, mas ela tem um significado. Eu estou me vestindo para ficar bonita, para quem está ali assistindo, para minha convidada aqui, e para a gente fazer um momento bonito você também, também, né? Para mim também, me sentir segura, bonita. bem. Gente, né? qual é a mulher que não gosta? Não tem. Essa energia é fundamental de você se ver bem. O reflexo, ele tem que ser realmente aquilo que você... Parece que reflete a alma, né? Reflete a alma. Então, quando a gente está com um olhar triste, a gente tem que olhar por que esse olhar tá triste. Então, tem que botar brilho, cor, ódias, né? Então, muito legal. A cor, o próprio tecido, tudo isso é uma energia que faz e transforma a vida da gente, né? Então, você se vestir bem, acessórios bonitos, boa maquiagem, cabelo arrumado, traduz muito da autoestima e do autocuidado eu fico, também. às vezes, observando. Não às vezes, quando eu não tô assim, aí, não. na hora que eu me arrumo, parece que o negócio acende, Levanta, não é? Então, é muito mesmo. legal. E a Madame Petit, assim, pra mim, tem coisas assim que caem como uma luva. Então, se você que tá aí do outro lado quer conhecer as coisas da Madame Petit, é só apontar também a câmera do seu celular pro QR Code que aparece na tela. Você vai ver aí o Instagram deles. São coisas lindíssimas. E elas também mandam pro Brasil inteiro. Então, aproveite aí e olhe as coisas lindas que tem lá. Então, Mavi, vamos voltar. A gente estava falando da importância da gente se sentir bem. Já falou de alimentação. Você falou das famosas, inclusive, né? O que elas fizeram, na verdade? Eu já li um pouco sobre essas pessoas que você mencionou, até a princesa também, Meghan, né? Meghan. E a Gisele, enfim. Elas trouxeram para o dia delas uma rotina consciente. E o que a gente chama isso no Ayurveda é de Dinacharya. Dina é dia, Charya é rotina. Então, é o que você pratica, como você falou na introdução, todos os dias. É isso que vai traduzir a sua
saúde no final, Sim. né? Então, hoje eu vou mudar tudo da minha vida? Não, você vai passo a passo trazendo a essa rotina diária algo que seja engrandecedor, algo que transforme. Então, e o que é, Mavi? Precisa ser grandes coisas? Não, o Ayurveda é muito simples. Então, é uma raspada de língua na hora que acorda, para poder tirar essa burra da noite toda que você acumulou, nesse processo que você fez de limpeza. Então, você, antes de comer ou beber alguma coisa, você tira essas toxinas da língua para não ter que reintroduzir no seu corpo. A água morna, antes de qualquer coisa, para ativar o seu fogo digestivo, trazer esse fogo digestivo para receber esse café da manhã, porque o seu corpo ainda está despertando, iniciando o seu funcionamento, e isso ativa melhor. Então, a gente vai trazer pausas, você vai trazer um relaxamento, você vai trazer alongamento, atividade física, você vai fazer a hidratação ao longo do dia, de forma constante, né? Você que bebe e vai diretamente para o banheiro, eu dou uma dica aqui rápida, né? Que, por exemplo, isso significa que seu corpo tem um movimento mais acelerado do Vata, que é esse dosha. Minha amiga, pois sou eu. Então, eu vou várias vezes fazer xixi durante o dia. É uma frequência que a pessoa bebe, mas se desidrata. Como assim, Mavi? Eu tô bebendo tanto, como é que eu posso estar desidratada? Você vê secura, cabelo, pele. Então, o que você faz? Você introduz alguns elementos nessa água, como elemento de picância, ou seja, de um gengibre, né? Pitadinha de sal, algo salgado, e algo cítrico, algo ácido. Legal. Então, algumas gotinhas de limão, algumas rodelas de laranja. Então, o que vai fazer com essa água? Essa água saborizada vai parar um pouco mais no seu estômago, a ponto de dar tempo de absorver, de hidratar do teu corpo, absorver aquela água, ser direcionada para o funcionamento do corpo e fazer uma paradazinha nesse movimento rápido de beber e fazer xixi, beber e fazer xixi. Então, pois aprendi essa, já vou levar para mim. É algo bem simples que eu sempre gosto de passar para meus pacientes que têm essa frequência de ir ao banheiro, né? Então, esses doshas, eles são muito interessantes para trazer esse olhar de constituição da pessoa. Pequenos ajustes, Ajustes, exatamente. Trazer nesse dia a dia, nessa dinacharya, nessas rotinas diárias, você trazer aquilo que realmente lhe faz bem. Tá, então uma mulher hoje, por exemplo, que está muito se sentindo cansada, ansiosa, o que você diria, assim, para ela de cara, mesmo sem saber o tipo dela, o dosha, né? Não, mas dá para saber. Dá? A pessoa ansiosa, geralmente, ela tá com o futuro muito, muito aguçado. Tá pensando muito no futuro. O pensamento está lá com âncora no futuro. Então, esse futuro é por conta de uma raiz, e esse raiz é o medo, é o sentimento do medo. Então, lá vem as emoções, né? Verdade. Sendo a prioridade do adoecimento ou não do seu corpo. Então, quando o medo está muito presente, significa um agravamento em vata, né? Que é justamente esse dosha, onde há uma tendência a aceleramento da mente, do corpo, como eu acabei de mencionar, da água. O corpo é mais retilíneo, mais fininho. Então, você não consegue parar. Naturalmente, você é aquela que telefone, mas fica andando para lá e para cá. Come andando, que não consegue sentar. Tem tendência à insônia, tem tendência à constipação, à secura, né? Então, extremidades frias. E essa pessoa geralmente tem a tendência a ter uma mente com a presença do medo. Então, o medo é aquele negócio de estar ali, o que eu vou fazer mais para frente? E se acontecer isso? E se isso acontecer? Fica sempre e se a fulano falar assim, como se um perigo, né? Como se estivesse em alerta. E isso é trazer para a presença, aquilo que eu estou falando de viver cada coisa no seu tempo, na sua hora. Bom, o que eu estou fazendo hoje? Então, meu foco é agora. É nessa atividade que eu estou executando aqui. Mais na frente, eu me organizo para o que dá por vir, né? Sim. Então, fazer um planejamento, fazer coisas, beber, né? Priorizar coisas quentes, né? Alimentos mais aquecidos, nada de alimento cru ou frio. Alimentos que tenham uma untuosidade, como eu falei, né? Trazer uma gordura boa, ghee, um azeite. E fazer também essa alimentação mais rica em o elemento terra, que justamente são os tubérculos. Ou as oleaginosas. O azeite de oliva é importante. Tem gente que diz que não pode ser aquecido, tem gente que diz que enfim, é mito ou é verdade essa história?
Bom, na verdade, assim, depende da qualidade Do azeite. Tem produtores que eu já visitei, né? Produtores de azeite, que dizem que um bom azeite, ele pode ser aquecido. Claro que todo óleo tem o seu ponto de saturação ali, de fumaça, que chamam. Mas é um pouco mito. Mas você também não vai aquecer. Porque eu acredito que seja esse aquecimento demais, de né? fritura, Porque tipo, vai fazer ali um ovo, uma você coisa. refogar, você fazer ali um refogo de vegetais, porque é muito bom fazer vegetais cozidos, refogados, colocar ali especiarias como açafrão, como gengibre em pó, como cúrcuma, como, né? Você colocar ali páprica, ou seja, colocar aquelas especiarias naquele... Isso tudo vai trazer sabor e também as propriedades terapêuticas da especiaria. Legal. Então, você trazendo isso com um bom azeite, com a boa ghee, que é a manteiga clarificada, tudo isso vai ajudar muito nesse... trazer essa untuosidade, trazer essa umidade para o corpo. Legal. E hoje, o que você diria para quem quer iniciar, sei lá, fazer uma consulta na Ayurveda? Como é essa consulta? Como é esse tratamento? Há mais ou menos um ano, eu mudei essa minha estratégia de consulta, sabe, Francisca? Porque eu entendi que é uma mudança de rotina. Então, eu estava atendendo há mais ou menos uns 3 anos, e eu sempre via que só faziam aqueles que eram muito pita, ou seja, aqueles que tinham fogo muito determinados, muito... que botava ali. O que fizesse... é um desafio, adoro um desafio, né? E vai e faz. Os outros, geralmente, não faziam. Então, eu dava um relatório bem robusto, com todas as coisas que eram benéficas para mudar e tal. E aí, botava dentro da gaveta e não fazia. Então, eu resolvi fazer uma experiência e deu muito certo. Eu atendi uma senhora de 60 anos lá de São Paulo e ela tinha problema de enfisema pulmonar, né? E aí ela deixou de fumar, ela começou a praticar atividade física, que ela era sedentária, ela era uma enfermeira de UPA, então ela não comia em casa, e ela passou a preparar seu próprio alimento, a acordar mais cedo, fazer suas orações, meditações. Então ela introduziu tudo isso como? Com um acompanhamento. Então, eu passei a determinar que, por um tempo, eu acompanho aquele paciente toda semana, semana a semana, colocando devagarzinho novos desafios, rotina, ajustando. Não gostei disso, Mavi, vamos tentar isso. E assim eu vi resultados realmente que se consolidaram e que a pessoa sentiu segurança de continuar e fazer a sua vida de uma forma diferente. Legal. Bem legal. Mavi, se você pudesse deixar aqui uma frase, né? Para a pessoa acordar, entender que ela está vivendo ali no limite, ou até já passou do limite, né? O que essa mulher, o que você diria? Não só mulher, mas homens também que assistem aqui. Sim. Olha, o quanto antes esse despertar, ele é fundamental. Ele não é brincadeira, ele não é supérfluo. Não é modismo, Não né? é modismo. Enquanto você não olhar para si e olhar suas dificuldades e enfrentar aquilo com coragem, a vida não vai mudar. Então, aquilo que você deseja, comece hoje. Porque aquilo que você deseja não vai chegar na sua vida do nada. Realmente precisa. Você que tem uma vida de empresária sabe o quanto foi para chegar na estrutura que vocês mantêm hoje. Mas isso começou lá atrás. Então, sempre o que você faz hoje, passo, né? o que você faz hoje é o que vai determinar a sua vida lá na frente. Como você quer estar com seus 60, 70, 80 anos? Eu quero estar... Eu tenho tudo anotadinho, como é que eu quero estar. Pois eu também quero estar bem. Hoje, aos 46, eu estou ainda acho que tenho muita coisa a melhorar. E sempre a gente tem que olhar para trás e dizer, poxa, quanto eu mudei. E é bom. Você olhar para trás e dizer, não mudei nada, cuidado. Essa coisa da consciência, né? Que diz, consciência é remédio. Quando a gente toma essa consciência de que é a gente mesmo que faz a nossa vida. Tem algumas coisas que estão fora do nosso controle? Tem. Mas a maioria, como você explicou aqui, né? Nesses 5 passos aí, a maioria a gente pode sim ir ali, escolher. Sem se privar, sem rigidez, né? Porque eu escolhi a atividade física, que eu tenho que fazer atividade física todos os dias. Sim, tem dia que a gente não tá realmente bem, né? E tudo bem. Tá tudo bem. Não é todo dia que eu tenho que comer o saudável, o sem gosto. Não, e não precisa ser sem gosto. Precisa ser... Também não precisa ser o gostoso, o cremoso, o oleoso, o todos doce. O doce, a doçura. Doce demais, né?
Então, a gente olhar o que realmente pode ser mudado. Porque pode. A gente acha, às vezes, que vai mudar assim, de, ai, meu Deus, eu vou morrer. Já teve paciente meu que disse assim, Ave Maria, eu vou passar uma semana sem carne, vou morrer. Não, não morre. A gente vai mudando e vai sentindo. Vai e é interessante, né? que quando vai mudando e percebe as respostas positivas do corpo, da mente. É verdade. Nossa, aquilo ali, gente, como eu não fiz isso antes? Eu me lembro que quando o experienciar. Só experienciar já... Quando eu iniciei, que eu disse, vou tomar café sem açúcar. Os primeiros dias era terrível. Mas hoje em dia, eu já acho ruim quando eu pego um café que tá doce. Né? Às vezes alguém vai me oferecer, quando eu tomo tá doce, eu já não gosto. Então é uma questão mesmo de você adaptar, né? O paladar. E eu sempre digo assim, hoje eu acordo, por exemplo, 4h30, 4h40. Ai, Marvi, tu acorda. Mas já dorme se assusta, que horas? né? 8h30. Oh, meu Deus. Tem que ter muita evolução pra eu dormir 8h30 da noite. Eu dormia facilmente meia-noite, 1h da manhã. E aí, como é que eu cheguei, Marvi, hoje no 8h30? Não foi aos poucos, né? São anos, são 15 anos, são 10 anos, são 8. Marvi, mas é isso, é você plantar hoje o que você quer daqui a um tempo. Não é, eu fui 10 anos, mas você pode ser bem menos. Mas não é do dia pra noite. Então, é meia-noite, 11h30, 11h15, passo 2 meses, 11 horas. Eu já tô lá nas 10h30. Tem dia que eu atravesso um pouquinho, mas eu tô conseguindo aos poucos diminuir, porque eu vejo que realmente é necessário. E esse descanso melhor, é exatamente, né? Esse ódios, essa vitalidade, essa imunidade, a sua resistência, que faz com que sua vida realmente tenha esse brilho. Sim. E aí, falando sobre saúde, também eu lembrei agora, até de outra mulher que eu já entrevistei aqui, e é marca parceira nossa, que é a Érica... Eita, Cosme, agora eu esqueci o sobrenome. Mas, enfim, a dona do Salão Unique. Sim. Que ela também tem uma doença autoimune, né? E tem a questão da queda de cabelo. Aí eu lembrei que muita mulher... Todos nós, às vezes, homens e mulheres que às vezes estão muito estressados e tal, começa a cair o cabelo também, né? Então, como é que as emoções realmente... mexe em todo o nosso sistema, não é isso? É aquela emoção de realmente enfraquecer e acaba a preocupação, ou seja, tudo que você traz para a mente fica aquecida. Tanto é que a pessoa tá com a cabeça quente. Fervendo, né? às vezes, Eita, né? A pessoa tá com a cabeça quente, tão preocupada, tão estressada. Então, tudo aquilo ali afeta realmente. Porque isso aqui é um subtecido da tua pele, dos teus ossos. Então, a gente tem 7 tecidos que vão nutrindo um ao outro e a gente precisa de energia em todos eles, tá? Bem nutrido em todos eles. E aí a gente chega nesse fio de cabelo, nessas unhas, é um resultado rápido, é uma forma de autoobservação. Minha unha não é pra estar fraca. Se tá fraca, tá alguma Meu coisa errada, cabelo não é né? pra estar caindo. Pois é, o meu tava caindo. Minha pele não é muito. pra estar sem viço. Então, o olho não é pra estar sem brilho. Então, se você tem isso, observe, olhe. Opa, tô precisando de ajuda. Eu preciso parar, eu preciso me olhar, eu preciso entender o que está acontecendo. Porque é a nutrição que não está chegando até onde precisa chegar. Mas, além da nutrição, o que mais? O estilo de vida, né? O que essas emoções não estão te nutrindo também? Quando eu comecei a fazer lá o tratamento, lá no Salão Unique, inclusive, se você quer conhecer também, vai passar aí o QR Code, né? Você pode colocar a câmera do celular para entrar em contato lá com eles. Mas o meu ficava tipo umas feridinhas no couro cabeludo e começou a cair muito meu cabelo. E eu sempre tive muito cabelo, eu já comecei a ficar preocupada, meu Deus. Aí um dia ela veio aqui, veio falar sobre o que ela faz e tudo, e como aconteceu com ela. E aí eu resolvi ir lá fazer esse tratamento. E lógico, né, a gente tem que ir organizando as outras partes. E aí, graças a Deus, melhorou, parou de cair e Porque tal. o Ayurveda nunca olha uma causa única. A sua causa é do seu corpo, uma resposta única, emocional, mental e etc. Então, a gente vai olhar pessoa a pessoa e realmente pode ter causas variadas. Podem ter causas Kapha, Vata, Pitta. Então, cada pessoa tem uma raiz e a gente vai entender e puxar junto com ela, entendendo o que é aquele contexto, como é que essa vida está se processando e está dando aquele resultado. Então, esses sinais, esses sintomas, eles são muito bem vistos pela gente, terapeuta, porque é onde o corpo está conversando com você. Nunca ache que um sintoma, tô com dor de cabeça, vai lá e toma um remédio. Você está camuflando, você está abafando o que o corpo está conversando contigo. E ele vai sussurrando, vai aumentando a voz e até ele grita.
Por exemplo, a azia. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Não tem, isso. Né? Dentro da Ayurveda, o que significa a azia? A azia, a acidez, ele está muito ligado ao elemento fogo. Então, a gente sempre analisa dessa forma, né? E o elemento fogo, em excesso, agravado, traz essa acidez demasiada que acaba trazendo essa sensação de queimação, né? Refluxo. Então, o que é que temos aí? Temos o elemento fogo em demasia. Seja na alimentação, através de comidas apimentadas, salgadas ou muito ácidas, ou um sentimento, por exemplo, raiva, irritação. Isso é muito agitação, fogo. Né? Isso já é muito fogo. Então, você tem que observar ao redor. Minha mente está muito focada, muito agitada, eu tenho que fazer muita coisa. É muito fogo. Então, a gente vai ver. Você mora em Teresina, que tem já um clima quente, né? fogo. Então, a gente tem que analisar todo o nosso contexto de vida para entender a razão daquele refluxo. Então, a gente paga um preço alto se a gente não olha, né, para as nossas emoções, assim, no frigir dos ovos. No frigir dos ovos, tem todo um preço alto. E aí, a gente cresceu numa cultura que não valoriza muito isso. Não, chorar, não olha, não, agora expressar, não dá tempo para isso, não. Frescura. Eu acho que eu não sei se eu estava assistindo alguma coisa, era uma entrevista com alguém, e a mulher estava dizendo, era a Cris Junqueira do Nubank. Sim. Ela, que eu gosto muito das falas delas e tudo. E ela estava falando sobre isso, né? Sobre essa questão do chorar. Ela estava, dando dica para as pessoas. Vá no banheiro, que lá é o único local que você está sozinha lá. E aproveite para chorar, porque tem hora que a gente não pode chorar. A gente diz assim, não, agora eu não... Ela dizendo que tem hora que dá aquela vontade de chorar, mas ela tem tanta coisa para fazer que não pode chorar naquela hora. Ela diz assim, não, eu não posso chorar agora. E aí eu entro num negócio bem interessante que você me lembrou agora, que a gente tem estímulos naturais. E esses estímulos, eles não podem ser calados, porque é adoecimento na certa. Estímulos como fazer xixi, né? Prender a urina, prender cocô, arroto, espirro, choro, né? Sede, fome, ficar com fome, ficar sede o dia inteiro, tá? Tudo isso são sono. Você tá com sono, mas né? Eu tenho que fazer mais uma planilha, eu tenho que fazer... Tá? Então, todos esses estímulos que são naturais do teu corpo, se você suprime isso, você tá como se fosse... É uma bomba, assim. Você tá comprimindo algo que explodir, uma hora vai... Né? Pum, vai explodir. Então, quer chorar? Chora. Nem que só um pouquinho. Vai lá no banheiro, mas chora. Quer espirrar? Não faz aquele... Eu sei. Aquilo dá uma compressão absurda, mesmo, né? E agrava esse vata. Que o vata é justamente que controla todos os movimentos do corpo. Então, você está querendo colocar para fora, por exemplo, um xixi e está prendendo. Aquele movimento que era para baixo, ele vai ficar desordenado pelo corpo. Então, a tua comida não vai chegar no lugar certo, teus nutrientes não vão chegar no lugar certo, teus pensamentos começam a ficar embaralhados por conta de uma coisa tão simples. Fazer o que teu corpo está pedindo para fazer. Na realidade, mais uma vez, eu falo aqui a história da consciência, né? A gente vive muito no automático, não tem esse estado de presença que você falou e não tem consciência que a gente é um sistema. Isso. Que funciona bem, né? Bem legal se você prestar atenção e respeitar. Na hora de dormir, eu não vou ver só mais uma coisinha, só mais... Não, é hora de dormir. É a hora de acordar. Tanto é que você acorda naturalmente. Então, são as coisas naturais que a gente tem que olhar com... às vezes assim, eu tô com vontade de fazer xixi. A gente segura, você observar isso. Quantas vezes você no meio da noite, né? Eu mesma, às vezes, eu acordo. Mas no meio da noite não é legal, já te digo. Segurar? Não é segurar, não. É fazer e ir ao banheiro, Minha amiga, pois eu me acordo lá pelas 4h30, 5 horas da manhã, geralmente. O ideal é você chegar a dormir a noite toda. Noite toda sem precisar. Isso. E aí, como é que eu faço isso? Você se hidrata ao longo do dia. Beber menos de noite, né? Menos à noite. Então, depois das 6, ali, você já reduz, que não vai incomodar, vai despertar o teu corpo na hora errada. É tipo tomar também o chá, por exemplo. Às vezes a gente quer tomar um chá para relaxar, para dormir. Não, mas aí eu tomo só um dedinho. Toma pouquinho, dedinhos, né? Eu passo mais concentrado e coloco só ali um dedinho, 2 dedinhos no máximo, num chazinho de camomila, de alfazema, de algo que vá ali me dar uma relaxada. Entendi.
Muito bem, pois olha, é muita história. É só indo lá fazer mesmo a consulta, né? Ai, E há alguns alegria. dias eu venho dizendo, eu tenho que ir lá na Mavi, eu tenho que ir. Será um prazer imenso, mas Porque daí vai realmente chegar a hora. a gente tem que se cuidar, né? São poucas coisas, são muito simples e te dão resultado imediato. Então, a gente consegue fazer uma mudança de vida sem sofrimento, sem limitações, sem rigidez. Simplesmente vai observando e trazendo aquilo que é saudável para a sua vida. E eliminando aquilo que realmente está pesando, está trazendo desnecessariamente um esforço muito grande. Então, você equilibrar essa sua energia, da onde você está demandando essa energia para onde você está direcionando, né? E aí, você falando aí, eu tô me lembrando aqui de muitos médicos mesmo, profissionais da área de saúde, que zero... né? Faça o que eu faço, não faço, né? Tipo assim, não faz nada disso que foi dito aqui hoje, não né? faço o que eu digo, faço o que eu... Você vê, às vezes, cardiologista que não faz uma atividade física. Eu já vi uma vez cardiologista, né, que fuma, né? Sim. Então, é incoerência. Então, como tudo na vida, né? É importante a gente ter essa consciência e a gente coerência. Tinha, há muito tempo atrás, assim, né? Nossos avós, a gente vê uma sabedoria que é inata do ser humano. Sim. É realmente assim, o olhar, menino, não vai pra chuva que tu acabou de comer, que tu acabou de tomar alguma coisa quente. Porque esses choques, né? Tá lá no Ayurveda, os textos clássicos falam do choque de temperatura. O chazinho para poder fazer pra isso, acalmar. É bom para isso, é bom para aquilo, bom pro fígado. Né? Não, menino, o que tu tem é um problema no fígado, toma aqui um chá de boldo. Então, essa sabedoria, ela foi se perdendo aqui no nosso Ocidente. Inclusive, os médicos, por exemplo, os pediatras, eles dizem que as crianças não podem tomar chá. O leite da Lana era todo no chá, né? E aí a vovozinha, as nossas avós e tudo, qualquer coisinha, tá com dor de barriga, dá um chazinho, né? Um chazinho de alfazema e tal. Aí os pediatras hoje, não pode dar chá, porque a criança não sei o quê, porque o organismo... Aí, assim, eu acho que vai muito mesmo de cada mãe, né? De cada pessoa. Eu escuto sempre, quando eu levo minha... né? Mas, assim, quando vem aquela prescrição, às vezes, de 2, 3 páginas, a gente dá uma filtrada, porque a gente... Até onde aquilo não está muito ligado a um sistema, de uma série de outros fatores. Então, é despertar mesmo, né? Ouvir a orientação, mas sempre com aquele seu poder crítico. Sim. Do que realmente é importante fazer, o que é... será que isso faz sentido? Por isso que você é o dono da sua própria saúde. É isso que preconiza o Ayurveda. Você sustenta a sua própria saúde. Inclusive, você tem uma filha de 4 anos, né? Isso. E aí, a sua filha já é criada, vamos dizer, nesse sistema aí. Nesse padrão. Então, ela já come muitas coisas saudáveis. Isso. Ela sempre foi, desde a introdução alimentar, na verdade, desde a gestação, que mês a mês eu fui fazendo exatamente como o Ayurveda, os textos clássicos falam, que é benéfico para a formação de cada tecido. E quando ela nasceu, a introdução alimentar também seguiu os preceitos do Ayurveda. E aí isso a gente vê naturalmente pela saúde, a resistência, a vitalidade. Ela adoece muitíssimo pouco. Ah, que legal. Né? Então, ela já foi, mesmo na escola, que adoece bastante, a gente percebia que ela gripava, mas 2, 3 dias já estava bem. Então, essa variedade de sabores, sempre muito oferecido alimentos de vários sabores, para ela não ter aquela... do doce, tipo do de salgado. Dizer que isso eu não gosto, né? Isso eu não gosto. Então, ela sempre gosta de provar. Então, tem muitos legumes, muitas frutas. Na minha própria casa, a gente planta muita coisa. Então, ela gosta até do ato de colher. Eu quero aquela manga. Então, isso aí, trazer para a criança essa experiência de... mas aí tem os pais, é claro. Tem que ter estilo, uma, né, coerência de vida. Não adianta dizer, tu tem que comer porque é bom. E aí o pai não está comendo, a mãe não está comendo. Então, isso faz realmente... Quando eu trato uma pessoa, que geralmente eu trato o casal, né? Sim. Mas quando eu trato uma pessoa, já muda todo o estilo de vida. Legal. Porque uma pessoa já faz a transformação para várias coisas ali dentro da casa, né? A mãe, o pai já conseguem enxergar que algumas coisas... Não é que eu crio minha filha numa bolha. Ela come o bolo de chocolate. Quando ela vai para o aniversário e tal, ela experiencia coisas, né? Mas eu não vou ficar oferecendo isso constantemente, diariamente. Doce, açúcar, frituras. Então, é esse equilíbrio. Porque ela vive no mundo, mas ela não precisa estar inserida dentro dessa alimentação doentia que a gente observa hoje, né? Então, o chazinho ela tomou quando era bebê? Muito. Porque ela mamou até 2 anos,
2 anos e 8 meses, Aham. né? E como ela tomava a mamadeira, mas a mamadeira preparada no chá. Então, eu fazia o chazinho dependendo daquilo que ela queria, do que ela precisava. Então, se ela estava um pouco gripadinha, eu fazia um chazinho próprio para de eucalipto, né? Se ela estava ali um pouquinho com cólica ali, aí eu já fazia ali de erva doce, de funcho. Era para dormir, era um chazinho de camomila e botava o leite e preparava. E assim ela foi. Legal, faz o chá e botava o leite Botava o leite lá. em pó lá para fazer a Olha mamadeirinha aí, uma dela. excelente dica para quem está assistindo aqui, né? Vá atrás de saber aí quais são os chás. Porque eu acho que é muito bom, é saudável, mas hoje em dia tem uma parte aí, né? A grande maioria dos médicos, pediatras, né? Sim. Dizem que não pode e tal. Tem um limite de quantidade, Né? né? A gente não deve exceder, tomar litros e litros, Sim. não. Porque aquilo realmente, a Mas planta tem uma chuquinha lá uma propriedade terapêutica que tem influência muito para o corpo. Os fitoterápicos são potentíssimos. Agora, uma quantidade de 100 ml, 120 ml, isso aí não realmente não vai fazer mal, né? É tranquilo para a Por exemplo, a gente nem falou aqui, é tanto assunto interessante, aí os óleos essenciais também são importantes, os óleos né? essenciais, porque dentro do Ayurveda tá lá a aromaterapia, a cromoterapia, a força dos cristais, né? Você tem o poder dos mantras. Então, tudo isso, não tem um Ayurveda ligado a nenhuma religião, não é ligado à religião. Sim. Mas o poder dessa energia, de você colocar na sua energia aquilo que te faz bem. Então, os aromas são muito, muito terapêuticos. Né? O óleo essencial traz, assim... Agora mesmo, meu marido estava com dor de cabeça, eu passei o óleo essencial de hortelã-pimenta. Quando eu saí, ele disse, já melhorou, foi muito. Olha aí. A minha funcionária estava com a pressão alta, eu fui lá com um óleozinho de lavanda, ela cheirou, dona Mavi, eu já tomei melhor. Olha aí. Porque ela é hipotensora, né? Então, tem não várias sabia coisas que era bom pra pressão alta, antes da Alana dormir, eu boto lá o óleo de camomila no pezinho dela, faço a massagenzinha com óleo de lavanda. E aquilo ali já dá um relaxamento nela, que é a Chantala, né? Você fazer a massagem com o óleo essencial. Olha aí, a Carol gostou dessa dica, que ela tem um bebezinho, né, Carol? Então, é muito benéfico, Legal. muito benéfico. O contato já é muito benéfico para a criança, ela já se sente segura, acolhida. E quando você faz essa oleação na pele, a pele recebe todo aquele estímulo com o óleo, com a potência do óleo essencial. Então, você absorve, tem todo aquele momento de integração com o filho, com a criança, e a criança responde muito bem. Maravilha. E você falou em oleação, tem outras formas, né, de olear o corpo? Isso, quando você falou, por exemplo, da mente agitada, uma das ferramentas maravilhosas que eu sempre aplico com os meus pacientes que têm essa mesma agitação de mente é a oleação do corpo. É você colocar um óleo, por exemplo, o óleo de gergelim, sempre prensado a frio, que é o ideal. E aí você fazer pequenas massagens. Então, uma pequena quantidade na mão, como se fosse uma moedinha, e fazer movimentos circulares, principalmente aqui nas extremidades, articulações. E aí você massagear. Tanto é um contato que teu corpo precisa desse contato, desse carinho, como o óleo, ele vai te dar ali uma estruturada, né? Ela vai dar uma pesada para que aquela pele ali, ela sinta aquela calma. Sim. Então, e esse óleo é morno ou é normal? É ideal que seja aquecido, né? Então, o que eu faço? Mas eu não tenho um aquecedor. Você bota num potinho com a xícara de água, com água quente. Sim, no banho-maria. Banho-maria ali no teu banheiro. Faz. O ideal e importante é não deixar o óleo por muito tempo no corpo. Então, você deixa ali de 20 minutos, né? Passa ali, vai fazer uma coisa ou outra ali. Aí depois toma um banho. E depois toma o banho. Então, o ideal é isso. Tem gente que passa após o banho, né? O ideal para a Ayurveda é você passar antes do banho. Por quê? Porque esse óleo, ele vai fundo na pele, retira as toxinas. Quando você sua, tem uma terapia no Ayurveda, que é a sudação, que é você passar óleo e depois botar a pessoa para tomar uma sauna. Porque esse óleo penetra na pele, tira as toxinas e sai pelo suor. Então, você toma um banho, aí você sai sem toxinas. Muitas coisas pra gente aprender. Então, Mavi, muito obrigada. A gente tá aqui no nosso limite. Pronto. Né? Eu não sei nem se é verdade esse tanto de tempo aí, mas tudo bem. Tá. A gente tá no nosso limite. Então, assim, quero te agradecer demais. Essas informações querida. Todas aqui incríveis. Em breve vou lá fazer minha consulta. E você, se gostou desse episódio, se tá gostando, se achou interessante, a gente vai deixar aqui as redes sociais também da Mavi.
Você deixa aí sua curtida, compartilha. Se quiser fazer alguma pergunta, deixa um comentário. E eu quero falar também aqui do ETP Estúdio, que é esse estúdio que a gente está aqui gravando, o Elas Têm Poder Podcast. É um estúdio todo preparado para que você possa também vir aqui, se você quiser fazer o seu podcast, se você quiser gravar seus vídeos, suas palestras, enfim, cursos. A gente está aqui pronto, a gente tem toda uma equipe pronta para lhe atender, né, para transformar aí seu conhecimento, suas ideias em um excelente infoproduto. E é só encontrar em algum lugar, vai estar o número, né, nesse vídeo, para você entrar em contato com a nossa equipe, que vai ser um prazer lhe receber aqui no ETP Estúdio, esse lugar que tem tantas histórias aqui, tantas coisas já aconteceram aqui. A energia aqui plantada está muito boa. Muito legal. Então é isso, Mavi. Muito obrigada. Muito Se você quiser deixar aí uma mensagem final para a nossa audiência, fique à vontade. Não, foi uma satisfação imensa. Muito obrigada pelo convite. E o Ayurveda, sempre, quanto mais eu puder espalhar, para mim eu falo aqui durante o dia inteiro, porque eu vivo o Ayurveda, realmente eu pratico e sei o quanto é benéfico, o quanto pode transformar vidas. Então, muito obrigada pela oportunidade. Maravilha. Então, gente, você que está aí do outro lado, fica com a gente aí, observa aí. A gente sempre está colocando cortes também lá no Instagram para você, né, ver pequenos momentos aqui das nossas entrevistas. E na próxima quarta-feira, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.